telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias desta segunda-feira, dia 26 de agosto. A gente agora vai destacar as principais manchetes pelo país, começando com a capa do jornal o Globo. Aqui, o primeiro destaque é as imagens, né? É uma imagem de fumaça por Brasília, que amanheceu encoberta de fumaça no domingo, assim como Goiânia, que precisou interromper por algumas horas a operação em seu aeroporto, e várias cidades do interior de São Paulo também aconteceu este mesmo fenômeno. Aqui o destaque também, a manchete do dia, é sobre fumaça e fogo. Os focos de incêndios disparam e a Polícia Federal vê indícios de crime. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirma que as queimadas em São Paulo foram atípicas. 3 suspeitos foram presos após focos de incêndio dispararem aí pelo país, com fumaça tomando conta de Brasília, Goiânia e várias cidades no interior paulista. A Polícia Federal abriu 2 inquéritos para investigar a possível ação criminosa nas queimadas em São Paulo. Já em curso, outros 29 inquéritos para averiguar as queimadas na Amazônia e no Pantanal. 3 homens foram presos no fim de semana, acusados de causarem os incêndios intencionalmente. A ministra Marina Silva disse que o fogo em São Paulo era atípico. Em Ribeirão Preto, alguns moradores abandonaram suas casas e as aulas desta segunda-feira foram suspensas. No aeroporto de Goiânia, os voos foram cancelados. Destaque também na capa do Globo de hoje é a charge do dia, entreouvindo de segunda, aqui Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, levando aqui os monumentos, digamos assim, do Senado e da Câmara, dizendo vamos trabalhar. Sobre o assunto das queimadas, Natália Pasternak fala que é preciso evitar a fadiga climática e não se render ao desânimo. Fernando Gabeira ameaça a ingestão na eleição da maior cidade do país. Miguel de Almeida fala que sem políticas públicas de segurança sobram lamentos. Na área de produção de energia, a energia solar e eólica avançam, mas a seca fará a conta de luz subir. As energias solares e eólicas já respondem por 30% do total da energia do país. Mesmo assim, a conta de luz vai subir nos próximos meses, porque no pico do consumo por volta das 18 horas, cai a geração solar e nem sempre há vento. Com a seca, a preservar os reservatórios de energias hidrelétricas, a opção será acionar as usinas térmicas, que são mais caras. Também em destaque, mesmo sob recordes de calor, candidatos a prefeito ignoram o tema. No segundo capítulo da série Cidades Resilientes, mostra os planos de governos de candidatos às principais prefeituras do país, que trazem propostas rasas sobre o calor, mesmo após 2023 registrar aí uma temperatura recorde. Para especialistas, o tema vai se impor, já que impacta na saúde e na economia. Também na política, outsiders desafiam candidatos de Bolsonaro. Em capitais como São Paulo, Belo Horizonte e Fortaleza, postulantes antissistemas vêm angariando o voto bolsonarista e neutralizando o apoio do ex-presidente. Outros destaques são nas eleições americanas, que jovens terão um papel decisivo por lá. A geração Z apoia principalmente Kamala Harris, mas cresce a preferência por Trump entre os homens brancos jovens. Ainda falando sobre a situação internacional, Israel faz ataque aéreo a Hezbollah no sul do Líbano. O governo israelense alegou uma ação preventiva. O grupo xiita lançou foguetes em Israel em uma escalada calibrada para evitar um confronto maior.
Também destaque aqui é o Rio Gastronomia, que esquenta o final de semana carioca. Na área dos esportes, o Flamengo volta a vencer, o Botafogo só empata e perde a liderança. Depois de 3 rodadas do Brasileirão, o Flamengo voltou a sentir o sabor da vitória ao derrotar o Bragantino por 2-1 no Maracanã. Em Salvador, com um bom jogo, Botafogo ficou no 0-0 com o Bahia e perdeu para o surpreendente Fortaleza, que venceu o Corinthians por 1-0. Também no caderno de esportes e, por fim, Endrick faz estreia de luxo com gol pelo Real Madrid. O brasileiro entra em campo substituindo o Mbappé e se torna o estrangeiro mais jovem a marcar pelo time no campeonato espanhol. São esses aqui os destaques que a gente tem no Globo de hoje. O que a gente tem na capa do Estadão, Oceli? Nós temos como manchete do estado de São Paulo, Amanda, e telespectadores, internautas da TV da Transparência. É uma matéria sobre a realidade do transporte aéreo regional no Brasil. E diz que a aviação regional tem falências em série e menos passageiros. O acidente com a Voipaz, que é a antiga Passaredo, que matou 62 pessoas, apontou os holofotes para a aviação regional, que vive seu pior momento em décadas. Desde o início dos anos 2000, quase 30 companhias encerraram suas atividades, conforme levantamento feito pelo Estadão. Hoje, o mercado brasileiro conta com apenas 3 companhias aéreas exclusivamente regionais: a Abaeté, a Azul Conecta, que é uma subsidiária da Azul, da empresa Azul, e a própria Voipaz, que é a antiga Passaredo. Os desafios financeiros e operacionais atingem a aviação como um todo, com destaque para o alto custo do combustível, a exposição elevada ao câmbio e a judicialização excessiva. Para especialistas, a falta de políticas públicas que estimulem o setor. Uma matéria correlata a essa manchete é dizendo que combustível para voos locais sai mais caro. Presidentes de empresas sustentam que custo para abastecer avião no interior é até 3 vezes maior do que nos grandes centros e defendem incentivos. No jornal Globo, as queimadas, como vocês viram, foi o destaque principal, com a foto grande e a manchete de capa. Já no Estadão, ele dá uma chamada pequena: incêndios florestais. Polícia prende 2 em São Paulo por queimadas. Há 48 cidades em alerta máximo. O governo federal suspeita que os incêndios no país, principalmente os do interior de São Paulo, sejam causados por uma coordenação criminosa e pede a ação da Polícia Federal. Ele está com a frase da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Não é natural, ela diz, não é natural tantas frentes de incêndio em São Paulo. A foto de destaque da capa do jornal é sobre a guerra entre Israel e Hezbollah, que tem o maior confronto desde o início da guerra em Gaza. O governo israelense alega ter feito ataque preventivo com caças contra grupo xiita libanês, para evitar um bombardeio iminente a Tel Aviv. O Hezbollah afirma ter mirado apenas alvos militares com centenas de foguetes. A foto acima
é um dos foguetes sendo interceptado. Ministro, eleição municipal. Ministros de Lula emendam viagens de volta para casa com agenda eleitoral. Pelo menos 5 titulares do primeiro escalão fizeram este ano mais viagens pagas pela União do que no ano passado. Será que tem algum ministro ligado ao Ceará? Nas páginas internas nós vamos saber. Energia. Governo prepara decreto sobre preço do gás natural. Setor prevê judicialização. Segmento entende que o governo está quebrando contratos e prejudicando planos das petrolíferas. Na Europa, a Rússia reage à prisão do fundador do Telegram na França. Pavel Durov foi detido quando pousou em Paris. Autoridades russas disseram que a ação foi hostil ao país. Nas artes visuais, tem uma matéria com Aline Bispo, a identidade brasileira. Trabalho da artista ganhou repercussão após a criação da capa do livro Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Segundo investigação, Pablo Marçal, que é candidato a prefeito em São Paulo e está aí na liderança das pesquisas de intenção de voto, ele está entre os 3 primeiros, ele é o segundo, na verdade. O primeiro é o Boulos, do PSOL, segundo Pablo Marçal, e o terceiro, o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Pois uma investigação descobriu que o Pablo Marçal usava carro de quadrilha que roubava bancos em São Paulo para passear. E ele dava lá um dinheiro para usar esse carro dessa quadrilha de roubo de bancos. Recurso ao Supremo Tribunal Federal. Ministério Público busca no STF punir homem que furta esposa ou filha. E por último, Amanda, destaque na área do esporte, entrou e fez o dele. O jogador Endrick é estrangeiro mais novo a marcar pelo Real Madrid no Espanhol. É com você. Na capa da Folha de São Paulo, a manchete do dia também são sobre as queimadas que vem acometendo aí algumas regiões brasileiras. A manchete fala que produtores e o governo veem indícios de crime em incêndios. A manchete também é sobre os inquéritos que a Polícia Federal abriu para investigar a suspeita de ação criminosa nos incêndios em São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas também pôs a Polícia Civil para apurar o caso. Nas redes sociais, o presidente Lula insinuou que as queimadas podem ter sido causadas por fogo de manejo de produtores da região. Representantes do setor também afirmaram acreditar que os incêndios tenham sido provocados pela forma criminosa, uma vez que começaram em pontos separados. Mas dizem que há décadas já não usam o fogo para a produção, hoje toda mecanizada. Estima-se que só nas lavouras de cana-de-açúcar o prejuízo seria de 350 milhões de reais. A fumaça causou o aumento nos atendimentos por problemas respiratórios na região de Ribeirão Preto e a Secretaria de Estado de Saúde criou um plantão 24 horas para atender os pacientes. Foi como um filme de terror, disse Mayra Cade, que é moradora de um dos condomínios de alto padrão que teve que sair de casa.
Em contrapartida, aqui, se Santa Catarina registra neve em 3 cidades. Aí na Serra Catarinense, o gelo cobriu a vegetação no domingo. A entrada de massa de ar polar fez a temperatura chegar a menos 3 graus Celsius, enquanto a sensação térmica foi de menos 18. Na área de política, o destaque é o caso Pico dos Marins, que assombra Pablo Marçal, o episódio em que o coach Pablo Marçal e seus seguidores escalaram o Pico dos Marins em 2022 lá em São Paulo, ainda assombra a campanha do candidato à Prefeitura de São Paulo. O grupo enfrentou uma chuva e teve que ser resgatado pelos bombeiros. Marçal pode ser acusado de omissão de socorro e também de tentativa de homicídio. Ele nega que tenha liderado essa escalada. Ainda sobre as eleições em São Paulo, siglas apostam em influencer cubana e favelada em São Paulo. Também destaques aqui na área da política são as emendas que geram onda de candidatos tapago na rede. O valor das emendas parlamentares recheia as redes de boa parte dos 83 deputados e 4 senadores que disputarão as eleições. No marketing deles são usadas expressões como tá pago e tá na conta. Aqui também registram a presença desse tá pago, desse marketing tá pago, no candidato à Prefeitura de Fortaleza, o senador Eduardo Girão. Também destaque aqui é a baixa procura leva o governo a acelerar as outorgas de estradas. Com 8 leilões de rodovias federais marcados ou previstos para o segundo semestre, o governo vai acelerar as concessões sobre o novo modelo de outorga na tentativa de atrair mais concorrentes. Aqui a imagem de destaque também é a questão das fumaças e do fogo pelo Brasil, a região central de Brasília, que amanheceu ontem com uma fumaça trazida por incêndios em torno da capital. Aqui também destaque na área dos esportes é na luta pelo bi dos Jogos Paralímpicos. A Alana Maldonado e Mariana D'Andrea, que foram ouro em Tóquio, embarcaram para Paris em busca do bicampeonato na Paralimpíada, que começa ainda nesta quarta-feira desta semana. Pelo mundo, Israel bombardeia o sul do Líbano e intercepta os foguetes do Hezbollah. Na área da política, Publicidade prevê inovação em novo formato da Folha. Ana Cristina Rosa diz que o lugar de racista é na cadeia. Pela primeira vez, em resposta ao racismo, o Brasil condenou uma pessoa à prisão de um regime fechado. Apesar de tardia, é histórica a inédita condenação da influenciadora Day McCartney. Na área de entrevista, a entrevista de segunda-feira é com Alexandre Calanche. Ele diz que as cidades são hostis para os idosos, que são alvos fáceis de violência. E por fim, os destaques são os editoriais. Só com menos exceções será evitado um IVA de 28% acerca da regulamentação da reforma tributária. E o segundo é o delírio armamentista sobre o projeto que volta a facilitar o acesso às armas. São esses os destaques que a gente tem na capa da Folha. O que a gente tem no Povo, Celi? O jornal cearense O Povo destaca na sua capa o resultado do jogo de ontem entre o Fortaleza e o Corinthians, aqui na Arena Castelão. Brasileirão, campeonato. Fortaleza vence o Corinthians e lidera a Série A. Aqui a foto da comemoração do gol do Pikachu. Com mais de 50 mil torcedores no Castelão, o tricolor bate o Timão por 1-0 e vence e assume o topo da tabela. Fortaleza é o primeiro clube do Nordeste a ser líder isolado do Brasileirão durante o retorno. Esta foto aqui é a Ponte dos Ingleses, mas o popular, o cidadão de Fortaleza, chama de Ponte Metálica, mas é a Ponte dos Ingleses.
Após 6 anos, a Ponte dos Ingleses é reinaugurada. Foi ontem no início da noite. Essa obra agora essa obra de reforma, da reinauguração, foi feita pela Prefeitura de Fortaleza, levou uns 14 meses, e quem estava ontem reinaugurando era o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o ex-ministro Ciro Gomes, Samuel Dias, que é o secretário de Infraestrutura, e outros secretários da Prefeitura. Os candidatos, o prefeito José Sarto, o vice Elcio Batista e vereadores não compareceram porque não podem, segundo a legislação eleitoral, comparecer a ato de inauguração. Essa foto foi tirada mais cedo, olha, essa foto é ainda de dia, mas no ato da inauguração ficou muito lotada, muita gente. Só que demorou, estava previsto para as 4 horas da tarde, depois passou para as 5 horas e as autoridades vieram chegar já de noite, depois das 18 horas. Aí poucos jornais conseguiram a foto no palanque com as autoridades e as falas, por conta da demora. Ainda destaque na capa, as páginas azuis de hoje do jornal O Povo, é a entrevista com a Duda Franklin, a cientista que se uniu ao empreendedorismo. Aqui é a foto dela. A reportagem de hoje é dizendo que Fortaleza, capital, a cidade de Fortaleza, tem 4.081 templos religiosos, de várias religiões, mais que unidades, tem mais templos, tem mais igrejas do que unidades de saúde e escolas. Nós vamos nas páginas internas ler quais são os bairros de Fortaleza que mais têm templos religiosos. Na área de economia, o destaque é o governador do Ceará, Elmano de Freitas, confirma concursos, mas reajuste de servidores ainda fica em estudo. E por último, o destaque é na área de política. Jornal O Povo dizendo que começa amanhã à noite uma série de debates com os candidatos a prefeito. O primeiro vai ser de Fortaleza, depois os candidatos a prefeito de Caucaia e depois os candidatos a prefeito de Eusébio. Amanda. A gente vai agora para a capa, né, do Correio Brasiliense de hoje. O destaque são também aí as fumaças que falam sobre a emergência climática. O destaque da foto aqui da capa do Correio Brasiliense de hoje são as fumaças que tomaram conta de Brasília. Aqui o Palácio do Planalto, a esplanada tomada pelas fumaças. A densa fumaça tomou conta de Brasília desde as primeiras horas da manhã de ontem e levou o governo federal a anunciar uma ofensiva para combater essas queimadas. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar os incêndios em São Paulo. Há uma forte suspeita de, como a gente já vem falando, que esses incidentes tenham sido ocorridos por ação humana e também de forma criminosa. Também em destaque, falando sobre as fumaças que se alastram aí pelos estados, apesar da seca, a Secretaria de Educação do DF mantém as aulas na rede pública. O governador do Distrito Federal faz um apelo: brasiliense deve colaborar na prevenção das queimadas. E líder do governo defende ações dos 3 poderes e menos lero-lero. Sobre a mobilização em torno desse tema, na sede do IBAMA, em Brasília, a ministra Marina
Marina Silva, aqui na foto, observada pelo presidente Lula, explicou a atuação nacional que está ocorrendo aí contra as queimadas. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, na imagem ele sobrevoa a área atingida pelas chamas. Mais de 2.000 focos de incêndios aconteceram em menos de 3 dias. E a terceira imagem, é com cuidado, sem abusar do calor. Sara Feitosa, que está aqui de boné na imagem, foi com a família para o Eixão do Lazer lá em Brasília. Também destaque na área do esporte é o futebol Fortaleza. O time cearense bate o Corinthians por 1-0, rompe a hegemonia sul-sudeste e assume a liderança do Brasileirão. O Bahia foi a última equipe nordestina a vencer essa competição em 1988. Também Jéssica, uma brasiliense, em Paris 2024, também falando sobre os esportes. Destaque também é sobre as eleições para a reitoria da Universidade de Brasília. A abstenção foi recorde para a eleição, na votação para nomear o novo reitor da Universidade de Brasília. Ainda em destaque é Angra 3 parada. Desde as obras paradas em 2015, a usina nuclear custa 250 milhões de reais por ano, mas não produz energia. Também em destaque aqui é a tentação à oferta do crediário. Opção de pagamento online para altos valores. O crediário no cartão de crédito exige planejamento a longo prazo. Na área da ciência, robôs mais humanos. Pele artificial desenvolvida por cientistas, vai ajudar em tratamentos dermatológicos. E por fim, o destaque é na área internacional. Israel e Hezbollah elevam a tensão. Ataques mútuos deixaram a fronteira do Líbano ontem e do Oriente Médio em alerta. Drones foram interceptados por mais de 320 foguetes das forças israelenses e uma pessoa morreu. Esses são os destaques da capa do Correio Brasiliense. Oceli, o que a gente tem no valor econômico? Nós temos chamada sobre o sistema financeiro, reconduzida ao comando do Conselhinho. Adriana de Toledo quer aproximar o órgão, que é o Conselho Monetário Nacional, da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, para aperfeiçoar regulação. Combustíveis. Governo anuncia medidas para diminuir o custo do gás. A estatal PPSA vai poder ampliar a venda direta para a União Federal. Potência paralímpica. A nadadora Carol Santiago é um dos destaques da delegação brasileira, que será a maior da história no exterior. Manchete do Valor Econômico de hoje: crise climática já causa perdas de 6,67 bilhões de reais ao agronegócio. Chuvas no Rio Grande do Sul e seca no norte geraram perdas na agricultura e na pecuária. Incêndios em São Paulo preocupam. Essa foto é do ministro britânico do setor de energia. Ele disse em entrevista ao Valor Econômico que o Reino Unido quer voltar à liderança climática e busca novas parcerias com o Brasil. Em sua visita ao país, foram assumidos compromissos ambiciosos e antes do prazo de fevereiro de 2025. Projetos de hidrogênio verde somam 188,7 bilhões de reais no Brasil. E diz nessa matéria que no Ceará, o Porto do Pecém apresenta o investimento mais robusto de 110,6 bilhões de reais
e os demais portos devem concentrar os outros aportes mais expressivos. Na área internacional, a briga, a matança lá em Israel. Israel ataca Hezbollah no sul do Líbano. As lições de quem superou a recuperação judicial. Ibovespa tem espaço para novos recordes. E por último, esta foto dessa jovem senhora, entrevistada pela CBN Profissional. Ela que é CEO, ela é a diretora executiva da Meres Hysterics no Brasil. O nome dela é Giovanna Passini. Diz que é utopia pensar que acharemos o equilíbrio perfeito entre o trabalho e a vida familiar. Com você. A gente segue agora para as páginas internas de cada jornal, começando com a área editorial do jornal O Globo. O primeiro fala sobre o Bolsa Família, que é eficaz ao promover a mobilidade social. Na opinião do jornal O Globo, ele também mostra uma pesquisa que constatou que 64% dos beneficiários do programa na infância haviam saído deles quando adultos. Também destaque aqui na área editorial é o combate a mudanças climáticas que exige maior produtividade agrícola. O Brasil já perdeu 1/3 da cobertura vegetal. Contribuição da agropecuária é essencial para evitar uma perda maior. Na área da política é o Bolsonaro sem bolsonarismo, falando sobre as eleições de 2024. Candidatos do ex-presidente enfrentam barreira para herdar os votos em disputas com outsiders. Aqui destaque para Fortaleza, porque o candidato do ex-presidente Bolsonaro, André Fernandes, vê Capitão Wagner liderar as pesquisas na capital. Embora Capitão Wagner não seja exatamente um outsider, ele ainda atrai muitos votos que são às vezes considerados bolsonaristas. Aqui o jornal O Globo mostra a transferência empacada, candidatos apoiados por Bolsonaro têm dificuldade de atrair votos em segmentos que tinham preferência pelo ex-presidente em 2022. Aqui o caso de Fortaleza sobre as intenções de votos, de acordo com a última pesquisa Quest, que diz que Capitão Wagner tem 31% das intenções, enquanto André Fernandes, que é o candidato de Bolsonaro, tem 14%. Entre os evangélicos, Capitão Wagner tem 38% das intenções de votos, enquanto André Fernandes tem 21%. Entre os homens, a intenção de voto em Capitão Wagner é de 27%, enquanto em André Fernandes é de 21%. Também destaque na área da política, falando sobre as eleições de 2024, é Marçal que dribla a decisão e vê contas reservas que já somam aí 2 milhões de seguidores. Após bloqueios de perfis, o candidato do PRTB alega que sofre uma censura e mantém a produção de conteúdo nas redes sociais. Também sobre as eleições lá pelo Sudeste, as eleições municipais, no Rio de Janeiro, as mulheres de paz e de ramagem reforçam as redes e as agendas no Rio de Janeiro. Potenciais primeiras damas participam de reuniões com segmentos-chave e também das campanhas nas ruas e nas plataformas. Ainda destaque aqui, agora falando sobre as eleições municipais no Nordeste. Sem vice, o PT se afasta da campanha de João Campos. Os primeiros eventos do prefeito de Recife pela reeleição chamam a atenção pela ausência de líderes petistas pernambucanos. Preterida para a composição da chapa, a sigla reclama de falta de espaço no palanque que terá Lula. O PSB minimiza a crise. Agora, destaque em Belo Horizonte, do mesmo lado, Zema e Calil evitam dividir palanque. Rivais nas eleições de 2022 e aliados da candidatura de Mauro Tramonte, do Republicanos, eles vão intercalar as agendas para escapar de aparições lado a lado.
Também destaque ainda sobre as eleições aí nas capitais dos estados brasileiros. Prefeito em alta tira Alcolumbre do páreo no Amapá. Irmão do ex-presidente do Senado ensaiou entrar na corrida pela prefeitura de Macapá, desistiu diante do favoritismo do candidato à reeleição e agora mira na presidência do legislativo local. O grupo político não fechou apoio a nenhum nome de oposição. Também falando sobre as eleições deste ano, o debate quente em projetos, nem tanto. Mesmo sob recordes, o calor é quase ignorado aí nos planos de governo, sobre as propostas rasas e escassas nos planos de governo aí pelo Brasil. Dias quentes têm o dobro de morte em São Paulo, aqui é o que destaca o jornal o Globo sobre a educação no sufoco com salas de aula sem climatização, e o jornal o Globo mostra que 489 mil pessoas morrem por ano por causa do calor no mundo, é o que mostra a Organização Mundial da Saúde. E aqui também em destaque, 70% das salas de aulas não são climatizadas. Apenas o Rio de Janeiro, Recife e Manaus têm mais da metade de suas salas com ar-condicionado. Pelo Brasil, o destaque são os incêndios, a temporada de fogo, focos de incêndio disparam, batem recorde em São Paulo e a Polícia Federal vê indícios de ações criminosas pelo país. Antônio Góes fala sobre as desigualdades no tempo integral. Alunos de menor renda que têm que trabalhar ou conciliar afazeres domésticos podem mudar de escola ou abandonar os estudos, aí falando sobre a área de educação. Na saúde, contra o câncer, tratamento inédito para mieloma múltiplo pode ser oferecido no país. O Brasil é o quarto no mundo a ter disponível o Cilta-Cel para o tratamento do mieloma múltiplo resistente e o primeiro a aprovar essa inovação, aí falando sobre a área da saúde e ciência. Natália Pasternak, na coluna de ciência, fala sobre os fatalistas do clima. Ela diz que os fatalistas são aqueles que aceitam a realidade do problema, mas jogam a toalha e se rendem ao desânimo. Na área da economia, a partir de setembro, falando sobre a pressão na conta de luz, que a seca deve fazer as tarifas subirem e o governo vê um problema estrutural. E o governo também prepara as medidas para tentar baratear o gás natural. Ainda em destaque, ETFs de bitcoins e outras criptomoedas já tem 230 mil cotistas no país. O cenário ficou favorável com a chegada desses tipos de investimento dos Estados Unidos. Por aqui já há 12 fundos listados na Bolsa de Valores aí do Brasil. São esses os destaques que a gente tem no caderno, nas páginas internas do Globo de hoje. Ou seja, o que a gente tem no Estadão? Eu começo as páginas internas do Estado de São Paulo lendo a coluna escrita pela jornalista Rosinha Kennedy. E a nota principal diz o seguinte: Congresso mantém tese de tabelinha entre o STF e Planalto e vê risco para 4 pautas. Apesar do acordo sobre o pagamento de emendas parlamentares, a verdade é que a relação política entre os 3 poderes segue nebulosa, pois a percepção entre congressistas é de que há uma tabelinha entre Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. A tese é classificada por magistrados como leviandade. Seja como for, parlamentares mapearam 4 pautas que podem contrariar interesses do Legislativo e invocar de novo a suposta parceria, a suposta tabelinha entre STF e o Poder Executivo Nacional. As 4 pautas são
Primeiro, o marco temporal das terras indígenas, o fim das saidinhas de presos, a PEC das drogas e os novos critérios para a posse de armas de fogo. Interlocutores do governo Lula também monitoram os temas e, nos bastidores, admitem o potencial para escalar a tensão na relação com os congressistas em novos capítulos. As duas primeiras pautas, o marco temporal das terras indígenas e o fim das saidinhas de presos, foram aprovadas no Congresso e estão sob análise do STF, após recurso do governo. Já a PEC das drogas e a nova política armamentista tramitam na Câmara e no Senado, respectivamente. Outra nota da coluna do Estadão é sobre o gabinete do senador Davi Alcolumbre. Diz: o senador Davi Alcolumbre, do Partido União Brasil do Amapá, espalha sua influência em empresas estatais por meio da sua chefe de gabinete. É a Ana Paula de Magalhães Albuquerque Lima. Além de integrar o Conselho de Administração da Pré-Sal Petróleo S.A., como mostrou a coluna há alguns dias, dizendo que ela ganhava com isso 42 mil reais por mês, ela está também no Conselho Fiscal da Caixa Loterias, o braço de apostas do banco, a Caixa. A chefe de gabinete é formada em psicologia e especializada em orçamento público. Nos bastidores, é apontada como responsável pela gestão das emendas parlamentares do senador Alcolumbre. Por meio da assessoria do senador, Ana Paula ressaltou que é servidora pública desde 1988 e cumpre os critérios legais na nomeação para cargos comissionados. A Caixa Econômica afirmou que a composição dos conselhos do banco e de suas subsidiárias segue os estatutos e se pauta pela governança, mas não informou a remuneração da conselheira. Vamos para a página dos editoriais do Estadão. O primeiro título é Simples Assim. Com impressionante tranquilidade, os petistas avisam que não terão a menor consideração pelo equilíbrio das contas públicas se isso constranger suas políticas demagógicas. Segundo editorial, o resultado da boa gestão. Ranking do Centro de Liderança Pública enaltece competência na gestão das cidades e o impacto na qualidade de vida. Sul e Sudeste lideram, o que escancara desigualdades regionais. Nas páginas de artigos, o primeiro advogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira escreve: a advocacia volta às urnas novamente. A grandeza da advocacia não permite que a nossa entidade seja considerada um clube recreativo, uma ação entre amigos ou um espaço para realizações pessoais. Segundo artigo do professor de filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é o Denis Lerre Rosenfield, Amadurecimento Democrático. Se olharmos as administrações estaduais, observaremos
a preocupação com a responsabilidade fiscal, o cuidado com a educação, a confiança nas eleições. Páginas de política. Ministros de Lula emendam viagens de volta para casa com agenda eleitoral. 5 já viajaram neste ano mais do que no ano passado. Este ano, que é um ano eleitoral, casando compromissos oficiais com atos das eleições. Maioria alega que lei autoriza compra de passagens para retorno aos seus estados. Sobre o Ceará, essa matéria do Estadão diz: diz assim, falando sobre o ministro Camilo Santana. O ministro da Educação, Camilo Santana, foi o que mais viajou neste ano de 2024, com um total de 55 deslocamentos, ante os 46 em todo o ano passado. O Ceará, seu reduto eleitoral, foi o destino em 24 dessas viagens, mais do que o dobro do registrado em 2023. Além do retorno para sua residência, Camilo dedicou as agendas no estado a eventos de anúncios do governo federal em Fortaleza, onde o PT tenta conquistar a prefeitura com o deputado estadual Evandro Leitão, de quem Camilo é aliado e fiador político. A assessoria do ministro afirma que ele participou de 51 agendas públicas pelo Brasil neste ano de 2024, das quais 8 no seu estado, no Ceará. Abre aspas. Os demais deslocamentos para o Ceará refletem apenas seu deslocamento semanal para o estado de origem, onde reside sua família. Fecha aspas. Em São Paulo, o candidato a prefeito Pablo Marçal usava carro de quadrilha de assaltar banco para passear, diz investigação. Relatório da Polícia Federal cita o atual candidato do PRTB em caso de 2005, no qual chegou a ser condenado, mas a sentença prescreveu. A prescrição é quando não há julgamento de um determinado processo e, com o passar do tempo, ela se extingue. Já que não houve nenhuma decisão, ela prescreve e fica por isso mesmo. Centrão desconfia de aliança entre Supremo e Palácio do Planalto. Essa matéria é a nota principal da coluna do Estadão que eu acabei de ler. Nas páginas internacionais, a primeira matéria diz que Israel e Hezbollah têm maior confronto desde o início da guerra em Gaza. Tel Aviv disse ter frustrado um suposto plano de retaliação do grupo xiita libanês ontem, enquanto Hezbollah afirmou ter mirado apenas estruturas militares israelenses. Ambos falam em contenção, mas abrem porta para a escalada da violência e de mortes. Prisão do fundador do Telegram na França leva a protesto da Rússia. Ataque na Ucrânia mata funcionário da agência Reuters. Páginas do Brasil, que ele chama de metrópole. São Paulo prende 2 suspeitos de atear fogo
E Palácio do Planalto pede investigação da Polícia Federal. Promotores de justiça vão ao STF para punir homem que furta esposa ou filha. Me roubaram celular desde a adolescência. Empresário foi assaltado na Consolação, ficou 13 dias inconsciente no hospital e ainda sofre com sequelas. Páginas de esportes. Campeonato Brasileiro. Corinthians perde para o Fortaleza, o novo líder. São Paulo bate o Vitória com time reserva e homenageia Izquierdo. É o jogador que está hospitalizado. Lando Norris vence na Holanda e quebra a hegemonia de Verstappen. Hendrick conquista marca histórica com o primeiro gol no Real Madrid. Árvore frutífera do Rio de Janeiro pode ser a única do mundo. Caderno de Economia e Negócios. A aviação regional acumula falências e o número de passageiros encolhe. Esta é a matéria manchete de capa do Estadão. Para aéreas regionais, combustível é até 3 vezes mais caro no interior, diz o diretor executivo da empresa. Governo prepara decreto para gás natural. Setor vê intervenção. A empresa Equatorial irá indicar Carlos Piani esta semana para presidir a Sabesp, que é a CAGES lá em São Paulo, que foi privatizada. Quando a preguiça vira uma virtude no mundo do Google, donos e herdeiros aceleram doação de imóveis para evitar imposto e litígio. Preço atual da ação da Pets não faz sentido. Para incentivar pré-pago, TIM promete Pix. Por último, Amanda, é a capa do caderno Cultura e Comportamento do Estadão. Artes visuais, verdades em construção. A artista Aline Bispo abre mostra que tem como tema a mistura de influências da cultura brasileira. É com você. Nas páginas internas da Folha de São Paulo de hoje, a gente começa com a área de opinião. O primeiro destaque é a charge do dia, o desenho de hoje, que é a família, uma ilustração aqui meio irônica da família Bolsonaro. Laurinha já para o seu quarto, aqui diria Michele Bolsonaro, e ela contra o próprio pai, a liderança bolsonarista, diz faz o M, em referência à bolsonarização de Pablo Marçal lá em São Paulo. Na área historial, só com menos exceções será evitado o IVA de 28%. A reforma tributária dará transparência à carga exorbitante do país. Cada vantagem concedida ao setor implica mais sacrifícios aos demais. O segundo editorial do dia, o delírio armamentista. O Senado acirra a segurança pública ao pautar com urgência um projeto retrógrado sobre as armas de fogo. Na área da política, Fábio Zanini escreve na coluna Painel Alma Gêmea. Ex-secretário da Receita, Marco Sintra, elogia Pablo Marçal. Ele fala tudo o que um liberal como eu quer ouvir. Defesa do livre mercado, empreendedorismo, combate à corrupção, diz ele. Os elogios foram feitos após uma postagem no X e uma conversa com o Painel. Marçal é um furacão que está chegando e colocando toda a classe profissional em pânico. As declarações foram recebidas com entusiasmo pelos assessores do candidato, que veem
Sintra uma figura capaz de agregar a experiência à campanha. Também sobre Pablo Marçal, ele usa a suspensão das redes sociais para reforçar a narrativa antissistema. O influenciador se coloca como uma vítima de perseguição do judiciário e por meio político, após decisão que mirou monetização dos cortes. Também destaque aqui é a charge do Cláudio de hoje, que fala sobre Lula. Aqui a gente tem 4 representações, a primeira do presidente Lula: ainda não condenei Maduro, depois Fernando Haddad, nem conseguimos zerar o déficit. Seguida vem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com a mamadeira de emendas, e o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, com a mamadeira de penduricalhos ao judiciário. E um papagaio fala: tá aí, porque os candidatos antissistema estão crescendo, falando aí sobre a ascensão de Pablo Marçal e também do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda nas eleições e ainda falando de Marçal, o desafio em Montanha, que assombra o candidato que é investigado por suspeita de ter posto um grupo em risco no Pico dos Marins, no interior de São Paulo, em 2022. Também na área de análise, Júlia Barbon escreve sobre o que o efeito Marçal e o efeito Milei têm em comum. Ainda sobre essa mesma questão dos outsiders e de Pablo Marçal, Débora Bizarria, ela pergunta: aprendemos a lidar com outsiders? Os candidatos de fora se beneficiam da desconfiança das instituições. Aqui, destaque também em São Paulo, Nunes critica a agressão, mas disse que Pablo Marçal é um débil mental. Ainda em destaque, as emendas que criam a categoria dos candidatos está na conta. Congressistas recheiam as redes com notícias sobre verbas enviadas às cidades. Aqui, uma fotomontagem das redes sociais dos senadores e deputados federais que são candidatos a prefeito. Aqui em destaque, o senador Eduardo Girão também, que é candidato à prefeitura de Fortaleza. Ele também é pauta aqui na matéria do jornal Globo. Diz que ele, por exemplo, divulgou em suas redes sociais, em um vídeo no dia 15 de julho, um vídeo de 20 segundos e que relata vários recursos enviados por meio de suas emendas. Ele diz que desde o início do nosso mandato tenho destinado emendas participativas para todos os 184 municípios cearenses. Só para Fortaleza enviamos mais de 40 milhões às mais diversas instituições sérias, a metade para a saúde, escreveu ele no post no Instagram. De acordo com a mais recente pesquisa Datafolha, Girão aparece numericamente em 5º lugar na corrida de Fortaleza, com 5% das intenções de voto. Ainda em destaque nas eleições deste ano são as siglas que apostam em favelada ex-bolsonarista e cubana em São Paulo. Candidatas à reeleição e possíveis puxadoras de votos estão entre os destaques dos partidos este ano. Também em destaque aqui é a publicidade, que prevê inovação após o novo formato da Folha, falando sobre as políticas ainda. E outro destaque também para o Ceará é que o governo federal pagou 53 viagens para o Ceará a secretário Inácio Arruda, ele que também já foi deputado, isso também foi senador. Ele é filiado ao PCdoB, que é o mesmo partido da ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. A maioria das viagens a serviço de Arruda ao Ceará tem sido feita aí numa quinta-feira e a volta tem acontecido em segundas-feiras. Aqui a reportagem da Folha fala sobre uma viagem que ele fez aqui para o Ceará durante o Carnaval. O ex-senador também cumpriu agendas em outros estados, mas o Ceará concentra 2 a cada 3 deslocamentos do secretário. No total, ele realizou 77 viagens desde o começo do governo Lula.
mas segundo o ministério no qual ele é alocado, que é o Ministério de Ciência, todas essas viagens foram a trabalho. Procurado, o ministério disse que os deslocamentos foram realizados estritamente para o cumprimento de agendas relacionadas às atividades e aos compromissos decorrentes aí de seu cargo, e ele também explica que o grande número de viagens ao Ceará, explica a pasta, acontece porque a Arruda ele é do estado, né? E ele recebeu muitos convites de universidades, centros de pesquisas, secretarias de estados, governos locais, com pautas interessantes à sua atuação no Ministério da Ciência. Também em destaque agora pelo mundo, Israel e Hezbollah intensificam ataques e agravam a crise regional. Tel Aviv bombardeia o Líbano e intercepta foguetes e drones e 4 pessoas morreram. Também destaque aqui na área de análise é o erro de cálculo que pode levar os israelenses e facção a um conflito total. Também falando sobre o mundo nas eleições dos Estados Unidos, candidatos ignoram déficits nas contas públicas dos Estados Unidos. O rombo fiscal exigirá que o resto do mundo pague juros com taxas mais altas. Ainda nas eleições norte-americanas, campanha de Kamala diz ter arrecadado 540 milhões de dólares em um mês. Na entrevista de segunda-feira com Pablo Calanche, ele que é médico gerontólogo, diz que as cidades estão mais hostis para os idosos e a economia prateada é uma balela. A projeção do IBGE de que a maioria da população com 60 anos ou mais não é uma novidade e a preparação para essa população majoritariamente idosa está atrasada, é o que afirma o especialista. Na área de mercado, com baixa procura, o governo acelera a concessão de estradas. Rodovia da Morte será leiloada no modelo que visa ampliar sua competitividade. Também em destaque na economia, servidores que questionam as regras para as carreiras. O sindicato pede à Justiça a suspensão de uma portaria do Ministério da Gestão que defende a medida do governo Lula. Ainda em destaque na economia é que a Bolsa de Valores ganha força, mas saída da renda fixa está distante. E por fim, destaque ainda no mercado é que o cálculo da receita sobre julgamento no STF é contestado. Tributarista e consultoria divergem de metodologia para estimar o impacto bilionário no caso que está pautado para o próximo dia 28. São esses aqui os destaques internos da Folha de São Paulo de hoje. Eu sei o que a gente tem no Povo. Temos, Amanda, matéria sobre a questão dos incêndios. O governo federal aciona a Polícia Federal com suspeita de novo dia do fogo. Em São Paulo, 2 pessoas foram presas suspeitas de ações criminosas em incêndios. E o que é esse novo dia do fogo? Foi uma ação feita em 2019, onde no dia só, vários focos de incêndio apareceu Brasil afora. E em entrevista, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, lembrou desse episódio, que não poderia ser novamente essa ação no fim de semana, de novo o Dia do Fogo. Foi conhecido como Dia do Fogo, isso em 2019, e estão investigando se é uma repetição agora em 2024 desses atos criminosos. Esta foto é o pôr do sol na Avenida Beira-Mar, aqui na Orla Marítima de Fortaleza. Olha como fica cinzento o pôr do sol. E a legenda da foto diz que o céu do Ceará recebe fumaça de queimadas na África e na Amazônia. Por isso, fica com essa coloração o céu de Fortaleza. Festival Zeppelin, público aprova dia único de shows no evento. Esportes, na Espanha, Endrick marca o primeiro gol pelo Real Madrid. A charge de hoje
do Cleiton é uma foto, uma caricatura do Congresso Nacional, das duas casas, Senado e Câmara Federal, com a seguinte placa: em breve aqui, mais votação a favor de nós mesmos. É a questão de votar em interesse particular. Na coluna vertical, a nota de destaque é o dinheiro do fundo eleitoral chegando para as candidaturas a prefeito de Fortaleza. Fundão chega a quase 20 milhões em Fortaleza. Os comandos nacionais do União Brasil e o Partido Novo, enviaram na última semana seus primeiros repasses do fundo eleitoral para seus dois candidatos à prefeitura de Fortaleza. Ao todo, Capitão Wagner, do União Brasil, recebeu repasse de 7 milhões de reais, enquanto Eduardo Girão, do Partido Novo, recebeu verba de pouco mais de 1.200.000 reais do fundo. O nome chama de fundo eleitoral, mas o nome mesmo que o TSE dá é Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Com isso, já passa de 19 milhões o valor do fundão enviado para campanhas eleitorais de Fortaleza. Além de Wagner e Girão, já receberam repasses da verba José Sarto, 7 milhões e meio de reais, e Evandro Leitão, do PT. O Zé Sarto, do PDT, e o Evandro Leitão, do PT. O Evandro recebeu 3 milhões e 300 mil reais. Repasses expressivos também são esperados para a candidatura de André Fernandes, que é do Partido Liberal. É o partido que tem mais dinheiro do fundo eleitoral, porque tem mais deputados eleitos em exercício na Câmara Federal. E o André Fernandes, diz aqui a nota da coluna, é uma das prioridades do PL em eleições deste ano. Continua a nota. Vale lembrar que Fortaleza deve ser uma das disputas mais ativadas pelo fundo eleitoral na eleição deste ano. Principal cidade administrada pelo PDT, Fortaleza é também a maior cidade com candidatura própria do PT. Outra diferença é que esta também é a primeira eleição em que o Partido Novo fará uso do fundo eleitoral. Em outras disputas, a legenda rejeitava o uso de verbas públicas nas campanhas de seus candidatos. Vamos para as páginas de política do jornal O Povo. A primeira aqui é as páginas azuis, com a entrevista com Duda Franklin, a união entre ciência e empreendedorismo. A Potiguar, de 25 anos, possui condecorações acadêmicas e reconhecimento de publicações de ciência e mercado. Entrou no mundo dos negócios com descobertas em neurociências. E a reportagem de hoje é sobre a quantidade de templos religiosos em Fortaleza. Fortaleza tem mais de 4.000 templos religiosos e a maioria está na periferia. 168 igrejas para cada 1.000 habitantes é a proporção de estabelecimentos religiosos em Fortaleza. 168 templos para cada 1.000 pessoas. 178 templos são registrados na Granja Lisboa, bairro com maior número de igrejas na capital. Maior número, tudo bairro da periferia. Granja Lisboa
fica ali perto, depois do Conjunto Ceará, depois da Granja Portugal. Fica entre Conjunto Ceará e Bom Jardim. Granja Lisboa tem 178 templos. Depois vem o bairro do Siqueira, com 161 templos. Depois vem o Janguruçu, onde ficava o antigo lixão da cidade, não é mais lá. Janguruçu tem 154 templos. Barra do Ceará tem 110 templos. Canidezinho, que também é vizinho ao bairro do Siqueira, tem 107 templos. Passaré, que fica ali próximo da Arena Castelão, tem 98 templos. Vicente Pison, fica ali na área do Mucuripe, 98 templos. O Mudubim, perto da Vila Manuel Sátiro e Conjunto Zé Walter, prefeito Zé Walter, tem 96 templos. Vila Velha, 95. Granja Portugal, que é vizinho à Granja Lisboa, tem 93. Genibaú, vizinho ao Conjunto Ceará, 91 templos. Planalto Ayrton Senna, que fica vizinho ao prefeito Zé Walter, 90 templos. E por aí vai. Só mais os bairros mais pobres de Fortaleza. Os bairros mais ricos, Aldeota, tem 31 templos. Dionísio Torres, que fica aqui ao lado da Aldeota, aí baixo, para 9 templos. E o Meireles, que é o bairro onde o metro quadrado mais caro de Fortaleza, que fica entre a Avenida Dom Luiz e até a Beira-Mar. O Meireles tem 2 templos. Mas tem um bairro em Fortaleza que não tem templo nenhum. Está desfalcado. É Varjota. 0 templos. Não tem um construído lá. Essa é a matéria, reportagem de 2 páginas do jornal O Povo. Páginas Eleições 2024. Ainda repercutindo a pesquisa realizada pelo jornal Povo com o Instituto Datafolha. E nesse recorte diz que maioria em Fortaleza se considera ideologicamente de direita, conservador, mas o petismo supera o bolsonarismo. Aí ele dizendo que o petismo é muito ligado à esquerda e o bolsonarismo mais à direita, e mostrando a contradição. A maioria dos entrevistados diz que se consideram de direita, mas o petismo supera o bolsonarismo. Fortaleza, Caucaia e Eusébio, o Povo vai realizar 3 debates com os candidatos a prefeito dessas 3 cidades. E o primeiro é Fortaleza, que vai ser amanhã à noite. O Henrique Araújo escreve na sua coluna: Camilo Santana vai mergulhar na campanha de Evandro Leitão. Outra matéria: Capitão Wagner e André Fernandes têm o domingo de eventos religiosos. Tem uma matéria com o líder do governo na Câmara Federal, o deputado José Guimarães, dizendo que Evandro começou bem, irá para o segundo turno, acredita José Guimarães. Na área de economia, é uma matéria com o governador Eumano de Freitas. Ele confirma novos concursos, sobretudo para a área de segurança pública. Exportações quase triplicam em julho, mas caem no ano. Com previsão para lítio, Ceará tem potencial para ser o 5º estado do Brasil a receber mais royalties. Inauguração da Ponte dos Ingleses, aliás, uma reinauguração depois da reforma. E ela é reaberta ao público após 6 anos, com críticas ao governo do estado pelas autoridades lá presentes, como Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, Ciro Gomes, ex-ministro, Samuel Dias, o Alexandre Pereira, secretário do Meio Ambiente, e outros secretários da Prefeitura Municipal.
A ponte, uma matéria correlata, secundária, diz: ponte é referência para a arte, nome homenageia projetistas. Ponte dos Ingleses, mais conhecido como Ponte Metálica, na Praia de Iracema, na orla marítima de Fortaleza. Na sua coluna, o jornalista e especialista em segurança pública Ricardo Moura escreve: o espectro das facções ronda a área turística de Fortaleza. E por falar nisso, tem uma matéria embaixo da coluna dele dizendo: Praia de Iracema, que é onde fica a Ponte Metálica, a Ponte dos Ingleses. Praia de Iracema tem dia de aparente tranquilidade após ameaças de facções que levaram, no sábado, alguns estabelecimentos fecharem após determinação de facção motivadas por morte de suspeito de ser membro do grupo criminoso. Mataram alguém lá do grupo, em retaliação, mandou fechar tudo que é de estabelecimento, baixar as portas de todos os estabelecimentos da Praia de Iracema. Como ontem foi dia de inauguração, e com certeza tinha muita segurança, então foi tranquilo o domingo ontem na Praia de Iracema. Parque do Cocó volta a receber atividades de lazer aos domingos. E por último, Amanda, é a capa do caderno de esportes sobre o jogo de ontem no Castelão. Série A, Lion, o rei da selva. Fortaleza derrota o Corinthians por 1-0 no Castelão, lotado, e se torna o primeiro time da história do Nordeste a liderar o Brasileirão isoladamente durante o retorno. É com você. A gente segue agora para as páginas internas do Correio Brasiliense. O primeiro destaque é na política, falando justamente sobre os incêndios e o país em chamas. O governo suspeita de incêndios criminosos. Cidades amanheceram com o céu encobertos por fumaça. A ministra Marina Silva afirmou que há focos concomitantes no interior de São Paulo, no Pantanal e na Amazônia, com suspeita de ações coordenadas. A Polícia Federal anunciou inquéritos para apurar um possível crime. Aqui uma reunião entre o presidente Lula e a ministra Marina Silva com autoridades, e nessa reunião foram discutidos os enfrentamentos aos incêndios. As suspeitas que as queimadas sejam de origem criminosa. Aqui destaque para a fumaça no DF, que deve ter vindo de incêndios na Amazônia, no Pantanal e também na Bolívia. Outros destaques nessa mesma pauta do meio ambiente, Denise Rottenberg escreve que líderes se reúnem para discutir a pauta verde. Essa sugestão partiu do cearense José Guimarães, deputado pelo PT aqui, que chegou a Brasília na noite de ontem para preparar uma reunião com líderes do executivo, com o líder do executivo, no caso, com o presidente Lula. O fato de que a cúpula dos três poderes da República ter assinado um pacto pela transformação ecológica terá um peso aí nessa questão. Ainda em destaque no Correio Brasiliense e pelo Brasil também são as queimadas aí que deixam 2 mortos e 66 feridos lá em São Paulo. Mais de 20 mil hectares já queimaram no interior do estado nos últimos 3 dias. Um gabinete de crise foi instalado em Ribeirão Preto e coordena ações de combate aos incêndios, e 48 municípios permanecem em alerta máximo. Aqui a foto do governador Tarcísio de Freitas, que vai a Ribeirão Preto, onde lidera a mobilização contra as queimadas. Também um avião da FAB que foi acionado aí para o combate aos incêndios. Também em destaque, Roberto Brant escreve quando os poderes se estranham. Na ausência de partidos que expressam as identidades e o interesse político da população, as eleições não produzem maiorias coerentes para governar o país. Falando aí de política.
Na economia aqui é o caminho nuclear do Brasil, impasse com Angra 3, com as obras paralisadas desde 2015, a usina nuclear do país custa 250 milhões por ano sem produzir energia. Paralelamente à articulação política para retomar a sua reconstrução, equipes conservam equipamentos adquiridos há décadas aí que podem estar ultrapassados. Na área da ciência, a evolução tecnológica há olhos nus. Ainda na economia, a Maurícia Segala escreve na sua coluna a prisão do dono do Telegram, que coloca em xeque o futuro do aplicativo. O Telegram, que é um dos maiores aplicativos de mensagem do mundo, o chefe, o russo, fundador e presidente da companhia, ele foi preso no último sábado, pouco depois de pousar o seu jatinho em Paris, na França. De acordo com as notícias da mídia francesa, a prisão está ligada a investigações preliminares de vários crimes como fraude, tráfico de drogas, cyberbullying, crime organizado e estímulo ao terrorismo. Também em destaque aqui é que Musk ironiza a prisão de empresário russo, do dono do Telegram, e mesmo após crise, os novos unicórnios aparecem aí falando que as startups têm recolhido aí no mundo e estão produzindo aí muitas empresas de maneira alucinante. Também em destaque aqui é o gigante da educação que entra no mundo dos pets. O empresário fundador do Ser Educacional, que é um dos maiores grupos de ensino do Brasil, entrou para o ramo de produtos pets. Na coluna de Maurícia Segala, o número de destaque de hoje são 181 milhões de caixas eletrônicos no mundo já realizaram operações com criptomoedas. Também em destaque é a fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Não hesitaremos em elevar a taxa de juros se assim for apropriado. Nossa missão enquanto Banco Central é prezar pelo controle de preços. Não há política ou pressão ideológica nisso. E por fim, na área das finanças aqui, o crediário no crédito para o e-commerce, a modalidade que oferece o parcelamento em mais vezes e com juros mais baixos é uma opção para quem deseja adquirir um produto de maior valor agregado. Apesar da atrativa, é preciso ter cautela. A gente segue agora para os destaques pelo mundo aqui no Correio Brasiliense. Israel e Hezbollah testam seus limites, falando sobre o conflito no Oriente Médio. Na maior ofensiva desde o início da Guerra de Gaza, as forças de Netanyahu e do grupo islâmico patrocinado pelo Irã lançaram centenas de foguetes e bombas na fronteira com o Líbano. Os ataques cessam, mas não há indicação do fim da animosidade. E o Brasil está preocupado e afirmou em nota que acompanha com grave preocupação a escalada das tensões observadas e também conclama todas as partes envolvidas a exercerem máxima contenção a fim de evitar a intensificação das hostilidades na região e o alastramento do conflito para o restante do Oriente Médio, é o que diz a nota divulgada pelo governo brasileiro, e o Itamaraty também desencorajou as viagens para a região. E aqui o destaque, aqui por fim, na área do mundo, falando sobre a situação internacional, Maduro aperta o cerco dos opositores. Aqui em destaque, a foto da líder antichavista Maria Corina Machado, abraçada a Edmundo Gonzalez durante o protesto, que segue aí sob investigação. São esses os destaques internos que a gente tem no Correio Brasiliense de hoje. Oceli, o que a gente tem no Valor Econômico? O jornalista Alex Ribeiro, Amanda, escreve: mercado acha Banco Central confuso e põe prêmio de risco no juro. Marina Silva compara incêndios em São Paulo a Dia do Fogo e aciona a Polícia Federal. Com Brasília coberta por fumaça vinda do Sudeste, presidente Lula convoca reunião de emergência. Ministra diz que há situação atípica. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva,
comparou ontem os incêndios em São Paulo ao Dia do Fogo, em 2019, e diante das suspeitas de que eles têm origem em ações criminosas, acionou a Polícia Federal para investigar a origem das queimadas que levaram 46 municípios do interior paulista a decretar alerta máximo. Fecharam 2 aeroportos no estado e contribuíram para cobrir de fumaça a maior capital do país. Pacote de medidas promete reduzir o preço do gás natural. Plano também prevê melhora das condições de acesso a infraestruturas essenciais e é defendido por indústrias de vários setores. Benefício criado por no Maranhão, dura 72 horas após polêmica. Em um intervalo de apenas 72 horas, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, do PSB, criou e revogou um benefício fiscal para importadores de óleo para combustíveis e óleo diesel. Projetos de hidrogênio verde somam 188 bilhões de reais. Pequena indústria nacional vê melhora no ambiente de negócios. Imigrante investidor tem autorização de residência facilitada. Ainda nas páginas do Valor Econômico, matéria que diz: governo e senadores não se acertam sobre sabatinas para o Banco Central. Falta disposição ao diálogo por parte do Executivo, afirma o senador Vanderlan Cardoso, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Aqui uma matéria com o cientista político Jairo Nicolau. Urnas devem fortalecer os partidos PL, Partido Liberal, depois o PT, Partido dos Trabalhadores, e PSD, Partido Social Democrata do Gilberto Kassab. Avalia o cientista político. Ele diz mais: quem consegue se impor como alternativa à polarização, PT e PL, quer dizer, Lula e Bolsonaro, Lula do PT, Bolsonaro do PL, quem consegue se impor como alternativa a essa polarização, na visão aqui do cientista político, isso a nível de Brasil, é o PSD, porque aqui em Fortaleza o PSD está coligado com o PT. Na matéria ao lado, diz assim: cenário é adverso para a esquerda, diz o presidente nacional do PSB. O presidente nacional do PSB é o Carlos Siqueira, ele é pernambucano. E ele fala aqui sobre como é que ele vê a disputa da esquerda aqui em Fortaleza. Ele diz assim: em Fortaleza, diz a matéria, em Fortaleza, Evandro Leitão, PT, está em terceiro, empatado com André Fernandes, que é do Partido Liberal, e bem atrás de José Sarto, do PDT, e Capitão Wagner, do União Brasil, que lidera. Capitão tem continuado liderando as pesquisas de intenção de voto. E abre uma frase do Carlos Siqueira, que é presidente nacional do PSB, que aqui é mandado pelo Cid Gomes, pelo senador Cid Gomes, mas presidido pelo pai do ministro Camilo, o Eudoro Santana. O que é que diz o Carlos Siqueira sobre Fortaleza? Ele diz assim: há ali em Fortaleza, há ali um cenário, de grande dificuldade. É a frase que ele dá para Fortaleza, falando dessa candidatura de Evandro Leitão, que tem o apoio
do PSB. O PSB que não conseguiu colocar sua candidatura própria e nem indicar o vice. O vice ficou para a indicação do PSD, da Gabriela Aguiar, que é filha do presidente estadual do PSB, que é o Domingos Filho. Sobre esse assunto, eu abro aqui o blog do Edson Silva. Você pode saber mais dos bastidores dessa relação PT e PSB, lendo esse artigo do jornalista Edson Silva, que diz: Cid Gomes e o PSB são os principais adversários do PT nas eleições deste ano no Ceará. Diz mais sobre esse assunto que o Carlos Siqueira, nessa frase, diz: há ali um cenário de grande dificuldade, comentou Carlos Siqueira sobre a situação em Fortaleza. Continuando nas páginas de política, agora vamos para São Paulo. Aborto legal em São Paulo é limitado em meio ao avanço do conservadorismo na cidade. Candidatos à prefeitura tratam o tema com reserva e não o incluem em seus planos de governo. Tabata e Marçal travam a principal batalha jurídica da campanha. Páginas internacionais. Em escalada no Oriente Médio, Israel ataca o sul do Líbano. Equipe de Kamala Harris tem dificuldade para traçar plano de governo crível. Crível é aquilo que se acredita, que alguém tenha confiança. Um plano de governo confiável. O editorial do Valor Econômico de hoje: Brasil perde prestígio com a eleição fraudada de Nicolás Maduro. Após anos de retrocesso, Reino Unido quer voltar a liderar clima. Caderno Empresas. Capacidade de previsão e planejamento ajudam a sair de recuperação. Eu senti desconforto e medo ao assumir a cadeira de CEO. CEO é a diretoria executiva. Quem diz isso é a Giovanna Passini, convidada do podcast esta semana. Ela é da empresa Mertz Austerix. Fala sobre a síndrome de impostora e outros desafios. A matéria embaixo, a matéria secundária, a matéria correlata, é sobre a remuneração anual de um CEO, de um diretor executivo de uma empresa dessa, que pode chegar por ano a 67 milhões de reais. Mas 15 milhões de reais é o valor médio, não 60 milhões, mas 15 milhões de reais é o valor médio da remuneração anual de um CEO, de um diretor executivo de companhia de capital aberto no Brasil. Para membros de conselhos de administração desse mesmo grupo de empresas, os ganhos por ano ficam em 1 milhão e 700 mil em média, enquanto a remuneração de um CEO permaneceu praticamente igual em relação a 2023. Quem atua nos Birds viu seus ganhos subirem 1%. Quando se analisa apenas o presidente do conselho, a remuneração média subiu 13%. E aqui tem um grupo de diretores executivos aqui no Brasil que ganham esses 1 milhão e 700 mil por mês, que dá no final do ano 15 milhões de reais. Por exemplo, no posto de diretor executivo são 4 mulheres apenas nesse topo.
ou 5% do total. Taciana Medeiros, no Banco do Brasil. Giane Tissusui, no Fleury. Cristina Betes, no Iguatemi Shopping Center. E Magda Chambriard, na Petrobras. Eu li essa nota porque achei uma realidade fora, pelo menos do nosso estado. Um diretor executivo desse ganhar mais de R$1 milhão por mês e faturar mais de 15 milhões de reais por ano. Controle do dia vira foco de discordâncias. A alta do cacau vai puxar preço dos chocolates. Multifamily deve crescer 31% em um ano. CSN reitera plano de investimentos e eleva tom contra Ternium. Samba embala segundo fim de semana do Rio Gastronomia. Tecnologia ajuda a medir a audiência que está na rua. Brasil chega a Paris com chance de ter melhor campanha paralímpica. Da frustração de um radialista, nasceu o Ibope. Risco de incêndio persiste nesta semana em São Paulo. Porto de Rio Grande investe em dragagem após enchentes no Rio Grande do Sul. Extremos climáticos já causaram perdas de 6 bilhões e 700 milhões ao agronegócio. Uma matéria também dizendo que no Amazonas a seca afeta o manejo do pirarucu. Caderno de finanças. Com cortes de juros nos Estados Unidos a caminho, Ibovespa tem espaço para novos recordes. Desaceleração lá fora deve limitar aperto da Selic. Bancos centrais mudam postura em Jackson Hole com pouso suave em vista. Conselhinho quer estar mais perto do CMV, do Comitê Monetário Nacional, para aprimorar regulação. Pegada de plataforma é nova tática do Santander para atrair investidor. BTG estreia em carteiras de crédito de fundos de pensão. E por último, a capa do caderno Legislação. Empresas podem usar decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, para afastar multas em cobranças tributárias. E julgamento sobre o ITCMD, que é o imposto sobre herança, pode impactar a reforma tributária. Amanda. Assim a gente termina o nosso primeiro bloco de notícias e assim a gente também te convida a continuar conosco aqui na TV da Transparência. Até a próxima!